Olá, eu sou o Rei das Finanças e hoje vamos falar sobre inflação. Você sabe o que é e como funciona a inflação? Então fica ligado aí, que agora você vai aprender tudo sobre inflação. Então já deixa o like na confiança e se inscreve no canal para sair da roda dos ratos. A inflação é um termo da economia frequentemente utilizado para designar o aumento geral dos preços na sociedade. Ela representa o aumento de custo de vida para o consumidor e para as empresas, resultante da elevação do preço dos produtos e da desvalorização da moeda. Quando notamos que alguns produtos são mais caros hoje do que eram antes, significa que o seu preço inflacionou. Normalmente, esse processo não costuma ser prejudicial para o consumidor, pois os reajustes nos salários mínimos visam, sobretudo, ao acompanhamento das taxas de inflação. A inflação torna-se prejudicial para a sociedade somente quando seu nível aumenta em nível muito altos e em uma velocidade grande, pois os reajustes salariais levam mais tempo para serem efetivados, o que diminui o poder de compra do consumidor durante a maior parte do ano. Se a renda de uma pessoa aumenta em um índice superior ao da inflação, significa que houve um aumento real da sua capacidade de compra. Por exemplo, um determinado produto, há 10 anos, custava R$ 2, sendo que hoje custa R$ 3. No entanto, a renda do trabalhador dobrou nesse período, o que significa que ele poderá comprar uma quantidade maior desse produto agora em relação a antes. É por isso que sempre existem reclamações quando uma classe trabalhista fica muito tempo sem reajuste salarial, pois, somente com o aumento natural do salário mínimo, estabelecido pelo governo, os trabalhadores não estão de fato recebendo mais pelo seu trabalho, uma vez que o custo de vida está constantemente elevando-se. Assim, se uma pessoa começa a ganhar mais, mas esse aumento está abaixo da taxa de inflação, significa que, na verdade, ela está ganhando menos do que antes, porque seu poder de compra passou a ser menor. Quais são as causas da inflação? Um aumento nos índices de inflação pode ser influenciado por diferentes causas, que podem ser agrupados em 4 grandes grupos. Primeiro, aumento na demanda. Segundo, aumento, ou pressões, nos custos de produções. Terceiro, inércia inflacionária e expectativa de inflação. Quarto, aumento de emissões de moedas. As causas também podem ser divididas em de curto prazo ou um prazo maior, que aumentam de forma contínua durante meses ou até anos. Dificilmente, no entanto, a causa da inflação será única. Como a inflação é calculada? A inflação tem um impacto direto em diferentes aspectos da vida dos consumidores, da alimentação básica até o preço dos imóveis. Por isso, a inflação não é medida por índice único. No Brasil, entre os muitos índices que medem a inflação, o principal para calcular o seu valor oficial é o IPCA, um acrônimo de Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Este indicador é chamado de amplo porque tem o objetivo de abranger 90% da população urbana no país e é calculada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IPCA determina a inflação de produtos e serviços do varejo consumidos por famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos e leva em conta os valores de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população, como habitação, vestuário, despesas pessoais, transportes, comunicação, alimentação, saúde e educação. Os pesquisadores do Instituto entrevistam famílias para saber onde e o que compram. A partir dessa lista, são estipulados quais itens vão entrar na cesta de produtos mais consumidos pela população e o peso que cada um deles terá para o cálculo da inflação. O preço do arroz, por exemplo, alimento presente em quase todas as mesas brasileiras, terá um peso maior no cálculo do IPCA do que o preço do macarrão. Feita a determinação de itens mais consumidos, os pesquisadores organizam outro relatório, desta vez com os comércios onde será feita a checagem de preços dos produtos mais consumidos. Com todos os dados reunidos, os técnicos do IBGE chegam aos valores dos índices para um determinado período. Na prática, se os preços da habitação subiram 2%, os valores do setor elétrico aumentaram 2%, e os preços do setor de alimentação caíram 3,5%, o valor mensal da inflação será a soma dessas variações, considerando o peso que cada item possui.
Além do IPCA, existem outros índices que ajudam a medir a inflação em diferentes setores do comércio de bens e serviços, como Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Índice Geral de Preços, IGP. Índice de Preços no Atacado, IPA. Esses índices medem os preços de bens e serviços de formas distintas, cada um com seu método. Quais são os principais índices de inflação no Brasil? A função do IPCA é medir o valor do dinheiro com o passar do tempo. Mas essa cesta de produtos e serviços também muda. A versão recente de cesta de produtos e serviços do IPCA, por exemplo, inclui itens básicos e tradicionais como arroz e feijão, mas também produtos e serviços de streaming e transporte por aplicativo. Como alguns serviços e oferta de produtos varia de acordo com cada região do país, a localidade também é levada em conta no cálculo do índice. Atualmente os dados são coletados em 16 capitais e regiões metropolitanas, cada um com um peso diferente no resultado final. O IPCA é medido entre os dias 1º e 30º do mês. Mas, mensalmente, também é divulgada uma prévia desse índice, o IPCA 15, que usa as mesmas métricas do IPCA, mas é calculado com base em um período de coleta de informações diferente, do dia 16 de um mês até o dia 15 do mês subsequente. Consequências. A principal consequência da inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo, com o aumento dos preços das mercadorias e a desvalorização da moeda. Outra consequência está associada ao rendimento e investimentos. O rendimento real ou a rentabilidade real é aquela conseguida em uma aplicação, descontada a inflação. Se o investimento está tendo uma rentabilidade menor que a inflação, então neste caso o investidor estará perdendo de dinheiro. A inflação, contudo, pode ter um impacto ainda maior no cenário econômico. Uma inflação fora de controle, por exemplo, pode desestimular setores da economia a realizar investimentos e melhorias no país e causar incertezas com relação aos rumos econômicos na nação. O que é deflação? A inflação não é uma vilã da economia. O Banco Central procura trabalhar para que a inflação se mantenha controlada e dentro de uma meta estabelecida, mas não para que os preços dos produtos comecem a cair ao ponto de ficarem mais baratos ao longo do tempo. A ideia é que os preços cobrados se mantenham razoavelmente estáveis ao longo do tempo, com um crescimento que acompanhe, também, o crescimento do país. Dessa forma, uma queda generalizada de preços poderia gerar uma série de problemas para a economia. As causas que podem levar à deflação são relacionadas com aquelas que podem levar à inflação. Um aumento inesperado de oferta, por exemplo, pode fazer com que o preço de produtos caia e levar a uma série de efeitos em cascata. Maior oferta de produtos na prateleira leva a uma queda de preços, que leva a um prejuízo do fabricante que precisaria reduzir seus custos, reduzindo a produção ou demitindo funcionários. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Lembrando que devemos construir nosso império com investimentos sólidos e seguros. Se você ficou com alguma dúvida ou se interessa por algum assunto relacionado à educação financeira, comenta que a gente faz um vídeo explicando tudo. Um abraço para os camponeses e um beijo do rei para as camponesas.